Yuri Alberto contra o Curitiba, Eduardo Sacha contra o Vasco, Hulk, Soares, Bruno Henrique, Gabigol, são várias opções boas de atacante. Além disso, será que dá para confiar no FG de Botafogo e Bragantino? São várias as dúvidas para a rodada 19. Nesse vídeo aqui, eu vou passar as melhores dicas por posição para você mitar na rodada 19 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. Então aqui nesse canal eu sempre conto muito conteúdo sobre o Cartola de modo geral e futebol também, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também, né? E bom, vamos para o conteúdo desse vídeo, que é a rodada 19. Como eu falei, última rodada aí do turno, né? O pessoal precisando tirar ponto aí nas ligas, os líderes precisando manter sua posição, né? Então a gente precisa saber realmente quem são as melhores opções. E tem bastante, no ataque principalmente está cheio de nome interessante. Então vamos falar de cada um desses nomes aí na rodada, principalmente de atacante, vamos falar também sobre capitão, né? No final do vídeo vou falar um pouquinho sobre as estratégias para você conseguir tirar ponto se você está atrás nas ligas, né? Então vamos lá. Bom, rodada 19, eu sempre gosto de mostrar primeiro quais são os jogos que a gente tem na rodada aqui, bem rapidinho, né? Então a gente começa, o primeiro jogo é Botafogo Internacional às 9 horas da noite, no sábado. Então o mercado só vai fechar às 8h59. Nós vamos fazer nossa live tradicional às 2h30, tá? Na live a gente consegue tirar todas as dúvidas de vocês, monta o nosso time final também do canal, e aí quem não conseguir acompanhar, tem também o resto do dia para poder acompanhar a live, tirar as dúvidas, enfim. Bem bacana, mas quem puder estar ao vivo, chega junto aí na live, tá? Bom, eu já fiz no vídeo de terça os melhores SGs da rodada. Quando a gente chegar na parte defensiva aí, eu vou falar mais sobre isso, tá? Bom, deixando só um último aviso antes de começar a realmente falar das dicas por posição. Aqui nos comentários a gente tem o nosso grupo gratuito aí do WhatsApp, tá? De resenha lá. E também a gente vai ter a liga de segundo turno, tá? Não precisa ser pró e zera tudo, então quem tá mal pode começar a ir bem agora. Então também tem o link aqui nos comentários, tá? Do grupo do WhatsApp para a liga do turno, tá? Então quem quiser entrar lá vai ser bem bacana. Então vamos lá pro vídeo. Lembrando, deixa aquele like, ajuda demais a espalhar o conteúdo para mais pessoas, né? Ajuda, você me incentiva aqui no nosso trabalho. E a gente tem o nosso programa de membros, eu vou falar mais aí durante o vídeo, tá? Quem puder também virar membro ajuda demais. Vamos lá. Eu quero começar falando justamente sobre a posição de atacante, tá? Vou vender todo o time, esse é nosso time tiro curto que a gente sempre monta aí para vocês. Quero começar falando dos atacantes, que é onde a gente tem mais dúvidas aí na rodada, né? E eu gosto de olhar o nosso mapa por posição, né? O nosso dossiê da rodada. Então, esse dossiê aqui é justamente para quem é membro do canal. Eu quero dar um pitaquinho da posição de atacante para vocês verem como é que funciona essa análise aí. E aí, se vocês curtirem, como eu falei, dá para virar membro do canal e ter acesso a todos esses dados e muito mais de todas as posições, né? Então, vamos lá. De atacante, a gente começa analisando o mapa da rodada, né? O que é esse mapa? Quanto mais para a direita e mais para cima está o time, melhor. Por quê? Quanto mais para cima, quer dizer que o adversário cede mais pontos para atacante. E quanto mais para a direita, quer dizer que o adversário conquista mais pontos. Então, por exemplo, aqui, o Vasco, o Bragantino, né, enfrenta o Vasco. O Vasco é o time que mais toma gol de atacante. Justamente por isso o Bragantino está tão aqui para cima, né? E a gente vê alguns outros times destacados aqui. O Grêmio, destacado. O Corinthians, destacado. E o Atlético Mineiro. E é justamente os 4 que eu falei no começo, mas eu vou falar de alguns outros nomes interessantes na rodada, tá? O Cuiabá não vale, né? Atlético Paranaense e Cuiabá não vale para a rodada, então a gente acaba descartando aqui. Além desse mapa que eu gosto de olhar aqui para a gente fazer esse primeiro panorama, outro número que eu gosto de olhar são os scouts por posição, né? Então a gente tem aqui número de participações em gol por jogo, né? Então o Vasco, como eu falei, é o time que mais toma gol de atacante. Em média, por jogo, é quase 3 participações em gol. Então, o Vasco tem tomado gol sempre. O segundo time que mais toma gol aí é justamente Curitiba, né? Então, claro, a gente vai ficar de olho em Yuri Alberto e em Eduardo Sacha. E o terceiro time que mais cede é o Fluminense, tá? Por isso que a gente vai ficar de olho no Luis Soares. Ainda tem o Atlético Mineiro também. Então, vou destacar esses 4. E aí, a gente, depois de olhar esse mapa aqui dos scouts, né? E aí também tem aqui a média dos jogadores dos últimos 5 jogos também que eu trago. Então, a gente vê o Hulk se destacando, vê o Luis Soares e o Hulk também se destacando em média básica. Então, depois de fazer esse panorama aqui, eu gosto de pensar nos nomes que eu trouxe aí e no Cartola FC Brasil, que é um site também, para quem não conhece, que traz muitas estatísticas sobre o Cartola, né? Cada rodada eles trazem, e traz cedido, conquistado, enfim, é bem legal. E aí, eu gosto de filtrar pelos atacantes e separar justamente esse que eu falei. Então, eu falei do Hulk, do Soares, do Eduardo Sacha
e do Yuri Alberto, né? Então, eu acho que esses são os 4 principais nomes, mas depois eu vou falar mais 2 que eu acho que são interessantes para quem quiser apostar mais, fugir um pouco dos mais tradicionais, né? Então, vamos lá. Eu quero começar falando justamente sobre Eduardo Sacha e Yuri Alberto. Bom, eu já trouxe ali, o Vasco é o time que mais toma gol de atacante, a gente vê várias mitadas aqui, né? Contra o Corinthians, Roger Guedes e Yuri Alberto, contra o Botafogo, Carlos Alberto, Luiz Henrique, Tiquinho, enfim, todo jogo um atacante contra o Vasco fez gol, e até mais de um atacante faz gol, né? Então, o Eduardo Sacha é um cara legal, já tem 6 gols e 2 assistências. O que me preocupa? A fase do Eduardo Sacha, tá? Tô trazendo aqui no SofaScore, que é mais um site que eu uso bastante, o pessoal que analisa futebol aqui, é um site gratuito que traz bastante estatísticas. Faz 7 rodadas que o Eduardo Sacha não faz gol, e a minutagem dele tem sido bem baixa, tá? Ele costuma ser substituído rápido, a média dele nos últimos 5 jogos é de menos de 3 pontos. Então, eu acho que é um nome legal para a rodada, pelo que o Vasco vem cedendo, mas pela fase do Eduardo Sacha, eu deixaria ele um pouco mais atrás. Prefiro um pouco mais os últimos 3 que eu tô falando aqui: Yuri Alberto, Luiz Soares e Hulk. Yuri Alberto não tem o mesmo número de gols do que o Soares, tá? Do que o Eduardo Sacha, são 3 gols, 2 assistências, mas tem crescido. A média dele nos últimos jogos é mais de 5 pontos, é um cara que melhorou bastante, gera sempre bastante média básica, é um cara que consegue finalizar. No último jogo contra o Vasco, fez seu golzinho, sem o Roger Guedes, ele deve assumir um protagonismo aí no ataque, e como eu falei, o Vasco é um time o Curitiba é um time que também toma muito gol, né? No último jogo, o Sauer e Tiquinho destruíram aí, né? Então, acho que o Yuri Alberto é um cara muito legal, e eu tô indo na dúvida entre ele e mais um que eu já vou falar, tá? Por que eu tô na dúvida entre ele e mais um? Porque, pra mim, Soares e Hulk não tem discussão, tá? O Hulk, eu já vou até escalar ele no meu time aqui, acho que é unanimidade pra rodada, tem que ter no seu time aí. O Hulk, que é um dos melhores jogadores dos últimos jogos, aí, média de mais de 8 pontos nos últimos 5 jogos, aí o Hulk. É um cara que gera muita média básica, mesmo quando não participa de gol. Contra o Flamengo, por exemplo, fez mais de 10 pontos, né? Um cara que finaliza muito, é o jogador que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. É falta de tiro de meta, o Hulk tá chutando pro gol, né? Então, um cara muito participativo, enfrenta um Bahia, que tá tomando bastante gol também, então não dá pra deixar o Hulk de fora. E o outro é o Soares. E aí eu falei, né? O Fluminense é o terceiro time que mais toma gol de atacante. Então, tomou gol aqui, Joe Oliveira e Robson mitaram, David e o Luciano mitaram, Matheus Peixoto, Roger Guedes, Tiquinho, então todo o jogo tá tomando gol de atacante. É um time que cede muito espaço, e aí se Eduardo Sacha e o Alberto não são caras tão confiáveis, o Soares é um cara muito confiável. Em casa, a média dele é 11,41, um cara que gera 4, 5 pontos só de finalização, então, pra mim, não dá pra deixar de fora também o Luizito Soares, tá? E eu tô na dúvida, como eu falei, o Sacha acho que é um bom nome, mas eu vou deixar ele um pouco de fora aí, porque a minutagem dele tá baixa, ele não tem gerado tanto scout, e tem tido, nos últimos jogos, né, tá vivendo uma seca. Eu fico na dúvida entre o Yuri Alberto e o Bruno Henrique, né? Bruno Henrique voltou voando aí, o Flamengo foi eliminado, mas ele fez os 2 gols contra o Olímpia, tá? Tanto na ida como na volta, tá jogando muita bola. No último jogo que ele fez no Maracanã aí, fez 5 pontos só de média básica, o Bruno Henrique. É um cara muito participativo, e eu gosto de pegar tempo retrospecto do time, né? Olha o retrospecto do Flamengo contra o São Paulo. São 6 vitórias seguidas do Flamengo e, fazendo 5 gols, 4 gols, 3, 2, 3. Então, toda hora fazendo um monte de gol contra o São Paulo. O São Paulo, que o Dorival Júnior vai ter a estreia aí do Rames Rodrigues, mas aí o Paul Paulo nos titulares, pelo menos a notícia que a gente tem. Então, tô bastante na dúvida entre os dois. E acho que outro cara que seria interessante seria o Marinho aí, na lei do ex contra o time do Santos. O Santos também é um time que toma muito gol de atacante, né? Se a gente olhar ali no nosso dossiê, aqui, o Santos é o 5º time que mais cede, 2 gols por jogo. Um time que cede muita finalização e é bem a característica do Marinho, né? Então, para quem quiser usar num time bom e barato, também seria interessante, tá? Mas, por enquanto, eu tô na dúvida entre o Bruno Henrique e o Yuri Alberto. Eu vou fazer uma apostinha, tá? O Yuri Alberto é um cara mais seguro, ele vai estar mais escalado. Eu vou puxar o Bruno Henrique aqui no nosso time e vamos torcer pro gol do BH, tá? Então, esse é o nosso panorama de atacantes. Quem quiser, como eu falei, ter acesso a todas as posições, essa análise bem detalhada de atacante, tem ali no nosso dossiê, né? Lá a gente também tem análise de SG, que eu vou dar um pitaquinho para vocês aqui, tá? Análise de confronto, mapa por posição, dica, enfim, bastante coisa. Quem quiser virar membro, aqui tem um botão Seja Membro e você paga R$ 4,99, bem baratinho, mais barato do que os planos de sócio por aí, e tem acesso a todo esse conteúdo, tá? Pô, Eduardo, vamos para a próxima posição? Pô, você falou que o Bragantino é o time que mais tem potencial aí, que o Vasco tem tomado mais gol de atacante, e você não escalou o Sacha, mas eu vou trazer um atacante para você do Bragantino. Como assim? Vou escalar 4 atacantes nesse jogo. Pô, como é que você vai fazer isso? Luan Cândido do Bragantino, tá, pessoal? É nossa dica aí que o pessoal não vai ficar muito de olho.
o Luan Cândido do Bragantino, que é um lateral aqui no Cartola, mas ele tem jogado como ponta esquerda, como atacante, né? Olha o mapa aqui do Joga 10 News, é mais um site que eu gosto de trazer aí das escalações dos times. Então ele tem jogado como ponta, vai fazer essa função. E tem um detalhe, por exemplo, o pessoal vai falar, no último jogo aí do Bragantino na Sul-Americana, ele foi reserva, né? Realmente, ele foi reserva aí contra o time do América Mineiro, jogou o Vitinho. Acontece que o Vitinho está suspenso aqui, ó, ele não vai para o jogo. Então, realmente, o Luan Cândido vai fazer essa função mais ofensiva. E, além disso, tem o potencial de SG, né? Eu falei, será que dá para confiar no SG do Bragantino e do Botafogo? Eu acho que dá, pessoal. Bragantino, que nos últimos 8 jogos só tomou gol do Botafogo, tá? Nos últimos jogos em casa, últimos 5 jogos em casa, não tomou nenhum gol. Enfrenta o Vasco em um momento péssimo, né? O Vasco que não consegue fazer gol. Ganhou realmente do Grêmio aí, jogando em casa, mas fora. Vem de 5 derrotas fora de casa. Então, vamos escalar o Luan Cândido aqui no nosso time. E o Juninho Capixaba, vale dobrar as laterais aí? Eu acho que vale dobrar, já vou falar um pouquinho do SG do Botafogo, dos melhores SGs, mas eu acho que vale dobrar sim o Juninho Capixaba, né? Eu gosto de fazer análise de lateral, claro, aqui foi uma análise particular, porque ele tá jogando como atacante, mas a análise que eu gosto de fazer de lateral é pegar o Footstats, que é um site que traz também outras estatísticas sobre futebol, né? E eles trazem bastante a perda de posse de bola, que eu acho que é um scout muito importante para a gente olhar, tá? A gente tem ali os desarmes cedidos por cada time, mas às vezes o time muda a posição do jogador ali no campo e muda onde vai ser o cedimento de ponto. Então, aqui nessa análise, por exemplo, o Bragantino vai enfrentar o Vasco, né? O time do Vasco cede muita perda de posse de bola, principalmente com o Gabriel Peck, e aí o Gabriel Peck vai jogar do lado esquerdo, pelo menos ali no Joga 10 News, então teria um potencial até para quem quiser apostar no Hurtado ou no Aderlan, que os dois estão como dúvida aqui, né? O Hurtado e o Aderlan. Do outro lado, o Juninho Capixaba vai enfrentar o Lucas Orediano. Esse sim perde bastante a posse de bola, mais do que o Gabriel Peck. Não perde mais que o Gabriel Peck. O Gabriel Peck perde de 80 e o Orediano 31. Acontece que a minutagem do Orediano é muito mais baixa, né? Aqui também tem os minutos que o Orediano jogou. Eu fiz as contas e ele tá com uma média de perda de posse de bola até maior do que o Gabriel Peck, tá? Então, o Juninho Capixaba, que tá vivendo uma fase excelente, vou até colocar aqui para vocês no Cartola FC Brasil, é um cara legal para vocês escalarem na rodada. Deixa eu puxar aqui para vocês. O Juninho Capixaba, ele vem de 8 jogos fazendo mais de 7 pontos aqui, ó. Juninho Capixaba, mais de 8 jogos fazendo mais de 7 pontos. Então, o cara tá on fire, potencial de SG do Bragantino, enfrentando esse Orediano, tem que ter o Juninho Capixaba, tá? Então eu vou fazer essa dobra aqui com os dois, e acho que dá para confiar no SG. Falando um pouco dos outros SGs, pra gente falar dos outros laterais que eu acho interessante pra rodada, a gente tem o SG do Botafogo como muito forte. Eu vou trazer aqui, vou mostrar para vocês o dossiê. Por que eu vou mostrar? Porque eu já mostrei no esboço, né? Então, os melhores SGs para a rodada que eu vejo são Botafogo enfrentando o Inter, Botafogo melhor defesa do campeonato, Bragantino enfrentando o Vasco, o Fortaleza também é um SG bem legal para a rodada, tá? O Santos tem tido muita dificuldade para fazer gols, vai estar sem Marcos Leonardo, sem como é que chama? Sem o David Washington, né, que também foi vendido, enfim, vários desfalques aí no Santos. Gosto do SG do Flamengo, um pouco mais ousado, esses dois que eu coloco mais para baixo são mais ousados, Flamengo e Corinthians, tá? Então, assim, falando dos laterais, voltando a falar dos laterais, eu acho que os laterais do Botafogo são bem interessantes, tanto de Plácido como o Hugo, para quem tá sem cartoleta, aí o Hugo mais baratinho, vai substituir o Marçal que tá suspenso, né? Mas eu realmente prefiro de Plácido, tá? Tem vindo um momento melhor em casa, a média dele em casa é de mais de 9 pontos, né? 9,24, e ele enfrenta o Wanderson, que é um cara que perde mais a posse de bola do que o Maurício do Internacional. Então, teria o de Plácido para fechar aqui a lateral. Outro cara que é sempre muito importante de destacar é o Marlon, tá? A média do Marlon em casa é inacreditável, né? Ele tem mais de 11 pontos de média jogando fora de casa, 11,37. Enfrenta o Arthur do Palmeiras, que perde bastante a posse de bola. Seria um nome, então, para mim, os 4 principais seriam os 2 do Bragantino, o de Plácido e o Marlon. Quem quiser usar um pouquinho mais, a gente tem o Wesley do Flamengo, que vem ver um bom momento aí no Cartola, tá? Média dele boa. Em frente de São Paulo, que deve vir misto aí, principalmente se o Marcos Paulo cair pelo lado dele. É um cara muito bom, tem conseguido bastante desarmes aí, tá? Então, seria um nome interessante. E o último nome, que eu sempre costumo indicar 6 opções aqui para vocês, o Tinga, tá? Como eu falei, o Fortaleza tem um SG muito forte, e o Tinga vai enfrentar o Soteldo, que perde a posse de bola também adoidado, tá? Então, e a fase do Tinga também, eu mostrei até no último vídeo, é muito boa, tá? Em casa, os últimos 4 jogos aí do Tinga, ele vem de 8.2, 10,5, 10.8 e 11, tá? Então, bem interessante aí de pensar no Tinga para a rodada. Mas realmente, como eu falei, eu vou de Luan Cândido e Juninho Capixaba. Lembrando, na live, se vocês quiserem mais opções, né? Eu analiso lá com vocês
E no nosso dossiê aqui, para quem é membro, a gente traz uma tabela com 12 jogadores. Eu sei, aqui eu trago 6, são 6 que eu acho que tem mais potencial, mas para quem quiser pensar em outros, lá também tem algumas indicações, média cedida também, perda de posse de bola, bem bacana, tá? Vamos para nossa zaga aqui, né? Então, assim, zagueiro, como eu falei aqui do SG do Bragantino, SG do Fortaleza, eu acho que tem que ter pelo menos um SG do Botafogo, tá? O Botafogo é a melhor defesa, eu acho que o Internacional tá melhorando o time aí, com a chegada do Kudê, chegada de vários reforços, eliminou o River aí na Libertadores, né? Então chega com moral nesse jogo, mas acho que pelo menos uma pecinha do Botafogo, a melhor defesa do campeonato, tem que ter, né? E eu vou com um cara que eu acho que é mais seguro, que é o Vitor Cuesta aí do Botafogo, né? Um cara que a média dele em casa é 7.9, para um zagueiro é uma média extraordinária. O Cuesta que tem 18 desarmes em 9 jogos, tá? Média de 2 desarmes por jogo, então é um cara que, mesmo que perder o SG, vai girar seus pontinhos ali, 3, 4 pontinhos. Então, Vitor Cuesta é nosso primeiro zagueiro aqui que eu indico na rodada, tá? Potencial de SG e média básica. O segundo zagueiro que eu vejo com bastante potencial na rodada, eu sei que vocês vão perguntar aqui do Gomes e do Murilo, eu vou falar sobre eles, tá? Mas eu quero comentar primeiro sobre o do Fortaleza aqui, o Titi e o Brits, tá? Como eu tinha falado ali pelo Footstats, o time do Santos ali, o cara que mais perde a posse de bola é o Ângelo, né? Não tá, o Marcos Leonardo, mas é o Soteldo aqui, ó. Ele perdeu 31 posse de bola em basicamente 5 jogos, vai pegando a minutagem dele. 31 perda de posse de bola. É uma média muito alta de perda de posse. E ele vai cair, todos os laterais que enfrentaram ele imitaram, e ele vai cair justamente pelo lado direito. Pode ser que o Brits seja lateral, mas eu acho que não, pela escalação do Fortaleza aqui, né? Deve ser o Tinga mesmo, como eu falei, é uma opção legal. Mas o Brits é o zagueiro por aquele lado. Ele pode pegar uma rebarba ali e fazer alguns desarmes. É um cara que tem boa bola aérea, né? Ele tem uma bola aérea melhor até do que o Titi. Deixa eu até pegar para vocês aqui no Cartola FC Brasil, para a gente ver essa questão da bola aérea. Titi e Brits, né? Então, o Brits tem 7 finalizações já no campeonato. O Titi aqui tem 3 finalizações, né? Então, mais finalizações do Brits, maior potencial de desarmes. Acho que é um nome bem legal para a rodada e vai ser minha segunda opção aqui na zaga. Eu acho que tem outros nomes, por exemplo, você poderia puxar aqui um Léo Ortiz do Bragantino, tá? É um cara que não tá como provável, agora tá como provável, que ele não tava antes, mas no Joga Denos ele tá como provável, jogou na Sul-Americana e fez um golaço, saiu arrancando lá do meio da zaga dele, ali lá do meio de campo, e até fazer o gol, né? Então, um zagueiro muito participativo ofensivamente, um zagueiro limpo ali, comete poucas faltas, vai bem na bola aérea também, né? É o SG do Bragantino. Eu não vou com ele porque eu estaria triplicando o Bragantino e eu acho que é demais também, tá? Acho que uma dobra do Bragantino tá bom, mas, por exemplo, quem quiser ir com o Diplácido aqui e colocar no Léo Ortiz, são algumas variações na defesa, né? Então, sempre vale pensar um pouco na estratégia de como escalar a defesa. Eu falei que vou comentar isso mais pro final do vídeo, né? Sobre as estratégias para tirar ponto. Mas, por enquanto, nosso setor defensivo tá assim, como eu falei. Além deles, acho que teria os nomes do Palmeiras, né? Gustavo Gomes e Murilo. Eu prefiro um pouco mais o Murilo, tá? Acho que é um cara que tá indo melhor na bola aérea. O Gomes desencantou aí no último jogo do Brasileirão, né? Eu não estou escalando os dois pela questão de que o Cruzeiro tem tirado bastante SG. O Palmeiras é um dos times que está segurando pouco SG, né? O Gato Mestre aqui fez análise, né? O Palmeiras segurou só 4 SG do campeonato, é muito pouco, em casa nenhum SG. Então, apostar num zagueiro que é só para bola aérea, eu fico mais preocupado, então não vou com nenhum dos dois, tá? Para bom e barato, eu sempre comentando uma opção mais baratinha para vocês, a gente teria o Murilo do Corinthians, tá? Um cara bem interessante para rodada, tem feito seus desarmes, enfrenta o Curitiba ali, enfrenta o Robson, que perde bastante a posse de bola. Mas enfim, aqui é o nosso sistema defensivo. Vamos agora pro meio de campo aqui, e depois a gente volta pro goleiro, tá? Para escalar o nosso goleiro. Então, meio de campo, eu vou começar escalando 2 caras que eu acho que não tem como ficar de fora, tá? Rafael Veiga e Arrascaeta. Se a gente pegar a questão do cedimento, nem o Cruzeiro, nem o São Paulo são times que estão cedendo tanto ponto assim para meias, tá? Mas, deixa eu tirar todos esses outros aqui pra gente falar dos meios de campo. Mas, eu acho que os dois são nomes pelo que eles produzem, tá? Primeiro, o Arrascaeta, tirando o Arias, é o segundo jogador com melhor média de meio de campo, tá? Se a gente pegar os últimos 5 jogos que o Arrascaeta disputou, ele tem 3 gols e 3 assistências, tá? Mesmo vindo do banco em alguns jogos. O Flamengo pressionado aí, né? Foi eliminado na Libertadores contra o Olímpia. Vai ter que mostrar serviço aí nesse jogo contra o São Paulo. O São Paulo deve ter Rames, Lucas, mas no setor defensivo, o Dorival deve poupar alguns nomes por causa da Copa do Brasil, então vai ter potencial ofensivo aí o Arrascaeta, né? Então, pelo que ele vem conquistando aí, pelo São Paulo vir reserva, né? Eu mostrei até ali pela questão do Bruno Henrique também. Então, acho que é um cara que não pode ficar de fora. E o Veiga também é outro cara que eu acho que não tem como ficar de fora do time de vocês, tá? O Veiga em casa é um cara muito forte, sempre conquistando seus pontinhos aí, né?
Em 6 jogos em casa, em 3 ele passou de 10 pontos. Nesse aqui que ele não passou de 10 pontos, ele acabou perdendo o pênalti, né? Então, se ele converte o gol de pênalti, que é o mais normal de acontecer, ele teria mitado também. Tem a bola aérea, tem a falta, enfim, gera a média básica também. Enfrenta o Cruzeiro, que não tem cedido tantos pontos assim para meia, mas Fernandinho foi bem, Orediano foi bem, aqui mais para trás, o Rezende também foi bem. Então, alguns pontinhos têm cedido, então para mim os dois têm que ficar no seu time, tá? A terceira vaga do meio de campo, eu acho que tá bem aberto. O cara mais seguro para você escalar, por exemplo, Eduardo, tô liderando minhas ligas, eu quero um cara seguro para escalar. Lucas Evangelista do Bragantino, tá? Seria o cara mais seguro aí. É um cara que o mapa dele é muito bonito, né? Ele sempre tá conquistando seus pontos de média básica. Não fez gol ainda, mas já tem 5 assistências, vai bem na bola parada, né? E enfrenta o Vasco que nos últimos jogos, vou até pegar aqui pelo Cartola FC Brasil, como eu falei, ganhou o último jogo em casa, mas assim, 3-1 pro Corinthians, 2-0 pro Botafogo, e aqui teve participação em gol do Kaique, aqui o Maicon fez gol também, né? Aqui o Romulo fez gol e 2-1 pro Inter, né? Então assim, todo jogo tomando gol de atacante, o Wellington Rato também, então seria o cara mais seguro, tá? Média boa, enfrentando um time que vem cedendo ponto, tá? Para quem quer usar alguns outros nomes que eu acho que podem ser interessantes para vocês escalarem aí no time de vocês, eu vejo 2 nomes, tá? Um seria Renato Augusto e Juan. O Juan não tá comprovável, é um cara bem baratinho aqui do Corinthians. Ele custa 3 cartoletas e tem tido uma média básica muito legal nos últimos jogos em casa. Garoto, finaliza bastante, mas claro, Renato Augusto é um cara bem interessante de você escalar. Deixa eu puxar o Renato Augusto aqui para falar do quanto que o time do Curitiba tem cedido para meio de campo, né? Renato Augusto aqui seria uma aposta, e a outra aposta que eu enxergo é o Eduardo do Botafogo, tá? Bom, como eu falei, o Curitiba cedendo muito ponto para meio de campo, tá? Dodô 10.4, aqui contra o time do Cruzeiro teve alguns pontos. Nesse jogo contra o Botafogo, o Sauer jogou com meio de campo, tá? Então, fez 24 pontos, né? Então, vários meias mitando aí contra o time do Curitiba. A gente teria o Renato Augusto, que treinou aí no último jogo contra o Corinthians, no último treino do Corinthians, né? Pela notícia do Globo Esporte, então deve jogar. Não sei se a minutagem dele vai ser muito alta. E o Renato Augusto está invicto ainda jogando no Itaquerão, tá? Então, eu vou escalar o Renato Augusto aqui nessa apostinha que eu quero... Não escalei aí o Alberto, tá? Então, quero ter uma peça ofensiva do Corinthians. Vamos apostar aí no Renato Augusto em casa, tá? Manda aí, quem tá acompanhando o vídeo até agora, manda um sai zica aí, porque no último jogo que eu escalei ele saiu com 2 minutos de jogo, sei lá, se machucou rápido, mas apesar de ter uma minutagem baixa aí no jogo, foi poupado aí no último jogo, então... Vamos apostar aí na participação em gol do Renato Augusto, tá? Como eu falei, acho que um outro nome para quem quisesse apostar seria o Eduardo do Botafogo, tá? É um cara também difícil aí de média básica. A média básica do Eduardo é 1.92, ele não gera média básica, mas já tem 4 gols e 3 assistências em 15 jogos, uma média de meia participação em gol por jogo. Pelo Football Reference aqui, que é um site que também traz bastante estatísticas, ele é o terceiro meia que mais cria chance de gol no campeonato, tá? Então... tem que ficar de olho nele. Como eu falei, a questão da média básica dele que é fraca, tá? Mas é um cara muito participativo. Sem o Tiquinho Soares, pode assumir ainda mais protagonismo, pode ter o pênalti a seu favor, né? Interessante. Então, ficaria com esses nomes. Quem na segurança? Lucas Evangelista. Quer usar um pouquinho mais? Renato Augusto ou Eduardo. E acho que teria aí talvez um Vidia Sante também, o Arias também, que tem tido uma média básica legal, tá? Poderiam ser legais aí, tá? Mas eu vou fechar com esse meio de campo por enquanto. Vou aqui para goleiro, depois do técnico, a gente vai falar um pouquinho das estratégias, também falar do capitão, tá? Goleiro aqui para rodada, pessoal. Como eu tinha dito no vídeo de esboço, segundo as estatísticas, o melhor goleiro para rodada seria o Matheus Cunha, tá? É o goleiro com melhor média aí de defesas, tá, no campeonato. Média de 5 defesas em casa por jogo, o Matheus Cunha aqui do Flamengo. Em frente de São Paulo tem cedido aí 3 defesas por jogo, né? Que é o Matheus Cunha defendendo um monte de vezes aqui, uma média muito alta de defesa, São Paulo cedendo. São Paulo que tem cedido alguns SGs, né? Não fez gol no Cruzeiro, não fez gol no Bragantino, fez só um gol no Cuiabá. O Flamengo que, nos últimos 5 jogos aí no Maracanã, em 3 conseguiu segurar o SG. Seria um cara interessante, mas assim, eu acho que tá pressionado aí, né? Como eu falei, vai ter estreia do Rames, Lucas Moura. Então eu tinha escalado ele no esboço, mas eu vou fugir um pouco dele aqui aqui no vídeo de atualização, tá? Eu vou com o Lucas Perry, tá? Eu acho que é o goleiro mais seguro. É até uma ousadia, porque o pessoal tá indo bastante com caixa aí. Vão dobrar esse dia do Botafogo, o pessoal vai estar fugindo pela fase do Inter. Lucas Perry, que em casa, média inacreditável aí de 4 defesas por jogo, segurou vários SGs. Vou fazer essa apostinha aí. O Inter, no último jogo contra o Bragantino, finalizou 5 vezes. É um time que cresceu de potencial ofensivo, vai criar chance.
Se o Botafogo conseguir segurar o SG, o Lucas Perry imita, mesmo que não segure, ele deve fazer ali 4, 5 defesas, tá? Então, vamos com o Lucas Perry aqui no nosso time, tá? E assim, para mim são os 2 melhores goleiros. Para quem quiser apostar em goleiros para SG, eu vejo aí o João Ricardo do Fortaleza e o Cleiton do Bragantino, tá? O Vasco não finaliza muito menos o Santos. Então vai ser aquele goleiro que você vai escalar exclusivamente pensando no SG, tá? Mas acho que são goleiros interessantes. O Bragantino, como eu falei, vem de 8 jogos, só tomou gol contra o Botafogo. Nos últimos 5 jogos em casa não tomou nenhum gol. E o Fortaleza é uma das melhores defesas mandantes, enfrentando o Santos, que só fez 3 gols fora de casa, né? Então, nomes interessantes. E para fechar nosso top 5 aqui de goleiros, o Cássio do Corinthians está bastante escalado, eu acho que é um nome legal para a rodada, tá? O Cássio, que vem salvando o Corinthians nos últimos jogos aí, ó. Nos últimos 4 jogos ele fez 7, 11, 15, 16 defesas, média de 4 defesas por jogo. Enfrenta o Curitiba, que tem finalizado bastante, tá? 6, 6, 6 e 4. Então, vai ser um jogo que o Cássio vai trabalhar bastante. É um SG um pouco mais ousado, mas acho que é possível, né? Então, seria um goleiro legal pra gente escalar também na rodada, tá? Eu não vou com ele, né? Como eu falei, acho que eu prefiro o Lucas Perry, mas acho que o Cássio seria um cara até mais seguro, é menos ousado, porque, como eu falei, tem potencial de defesa, algum potencial de SG, e é o goleiro mais escalado, né? Então, eu ficaria aí com esses nomes que eu indiquei. O pessoal pode pensar aí no Everton do Palmeiras, num Gabriel Grando do Grêmio, o Everton do Atlético Mineiro, né? Enfim, acho que tem mais opções, como eu falei. Na live a gente se debruça aí um pouco sobre mais opções, sobre estratégias, né? Meu técnico aqui para a rodada, a gente já fala do capitão, eu acho que os melhores, alguns interessantes para a rodada seriam Pedro Caixinha aí, Bruno Lage, Abel Ferreira, acho que tem vários técnicos mandantes favoritos. Eu acho que é muito da sua estratégia para a rodada, tá? Então, por exemplo, aqui, minha estratégia. Eu não tô com nenhum SG do Corinthians aqui, né? Eu falei que o Corinthians tem um SG possível para a rodada. Então, poderia ser aqui o Vanderlei Luxemburgo, um cara interessante para a rodada. Eu poderia pensar numa estratégia, por exemplo, falei dobrei o SG do Braga, dobrei do Botafogo, não tô dobrando do Fortaleza, que eu acho que é o 3º melhor SG. Poderia colocar um Vojvoda aqui. Acho que foi um pouco da sua estratégia aí, como é que você escala o técnico, né? Eu, por enquanto, vou com, como eu falei, não tô com nenhum SG do Corinthians, vou escalar o Luxemburgo aqui, tá? Porque, falei, o Cássio vai estar bastante escalado, não tô com o Yuri Alberto também vai estar bastante escalado, é uma forma de cercar, acho que o Corinthians é favorito nesse jogo contra o Curitiba em casa, tá? Então, vamos escalar ele aqui. Meu capitão para a rodada, como eu falei, acho que o Hulk vai ser o capitão mais escalado, disparado, né? É o capitão mais seguro aí para vocês escalarem. Mas eu, no meu time aqui, vou apostar no Luis Soares. O nosso dossiê aqui da rodada de atacantes indicou o Sacha e o Yuri Alberto, né? Mas como eu falei, ele tem criado pouco, né? Não tem produzido muito. O segundo nome aqui, depois do Sacha, por isso que eu não escalei ele, seria o nome do Grêmio. E o Luis Soares tem produzido. Vou seguir, eu gosto de seguir as estatísticas, vou seguir e vou meter a faixa aqui no Luis Soares, tá? Mas acho que poderia ter um Yuri Alberto, seria interessante, poderia escalar um Hulk aí, mais na segurança, os nomes do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique seriam nomes interessantes, mas meu time vai assim. Quando eu falei um pouquinho sobre estratégia aqui, pessoal, se você está precisando tirar mais de 20 pontos, vamos supor, é a última rodada do turno aí, a sua liga é de turno. Você está precisando tirar pontos do seu líder, você está mais de 20 pontos, tem que fechar uma defesa, tá? Mais de 20 pontos é muito difícil de tirar. Você tá precisando tirar ali 10 pontos, daí eu acho que vale fazer algumas ousadias, tentar um capitão mais diferente, mas dá para tirar ali mais tranquilo, até 10 a 20 pontos. Menos de 10 pontos, pessoal, escala um time normal, tá? Só nas diferenças aí que sempre tem, né, das diferenças de análise que você faz, você já consegue tirar ali 10 pontos de vantagem tranquilo. De 10 a 20, acho que uma defesa mais normal, dá uma ousada ali no capitão, buscar alguma peça fora dos mais escalados, né? A gente tem os mais escalados, é só você digitar mais escalados ali no Google que aparece, né? Agora, mais de 20 pontos, daí é fechar a defesa. Você pode fechar uma defesa do Botafogo, que é uma defesa mais segura, uma defesa do Bragantino. Por exemplo, eu falei, Léo Ortiz tem potencial, o Aderlan tem potencial, o Lucas Cândido, o Gênio Capixaba. Então, assim, você pode fechar uma defesa do Fortaleza, por exemplo. Um ataque bem padrãozão e colocar uma defesa do Fortaleza pode ser interessante ali. Vale também isso para tiro curto, tá? É uma estratégia legal. Como eu disse, lá no nosso dossiê a gente monta um time de tiro curto, bom e barato para quem não tem cartoleta, tá? Então, isso é um pouco das estratégias que você tem. E, pessoal, você tem, 20 pontos atrás do seu líder, beleza, vou arriscar. Mas, às vezes, tem premiação para o segundo colocado. E aí você arrisca muito e perde a segunda colocação. Tem que pensar nisso, tá? Enfim, era isso que eu queria fazer nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Como eu falei, quem puder, vira membro aqui do canal. Tem um conteúdo exclusivo aí que eu mostrei para vocês, né? Dê um pitaco do atacante, vocês viram que a análise bate bastante, funciona, é bem interessante.
e tem de todas as posições, tem de SG também, tá? Deixa aquele like, ajuda demais. Quem é novo, se inscreve aqui no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou!